2004 eu estava com 30 anos. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu estava no meu auge no Brasil, nunca tinha ganhado tão bem como eu estava ganhando, como eu estava tendo uma vida, então, mas eu sempre tinha aquela vontade de sair do Brasil. Aí eu perdi meu trabalho no ano 2005, na primeira semana de janeiro de 2005 eu perdi meu trabalho, eu perdi esse trabalho, né? Mas foi tudo assim, vontade de Deus mesmo, assim, de eu ter saído do Brasil, foi tudo para quem acredita em Deus, quem acredita na religião, sabe o que eu tô falando. Vou voltar um pouquinho mais atrás, um dia lá na minha cidade, que eu sou do interior do Paraná, sou de Paranavaí, um dia eu dei carona para um amigo meu, ele vinha do trabalho, parei o carro, dei carona para ele, ele falou, eu tô trabalhando numa empresa de asfalto, tô juntando dinheiro, eu quero ir para a Europa. Eu falei, rapaz, você tá louco, aqui no Brasil tem muita oportunidade, aqui no Brasil você tem oportunidade de ganhar bem, você viu como é que eu era? Antes eu era um quebrado, hoje eu tô bem, tá vendo como é que eu tô aqui, um carro quase novo e tal, e se você buscar alguma coisa aqui, você vai conseguir algo que não precise ir para a Europa. Resumindo, aí passou, eu cheguei primeiro que ele aqui. Nesse apartamento que a gente entrou, Deus, eu entrei, aquele foi, o que eu vim fazer aqui? Deus meu, o que eu vim fazer nesse lugar? Era um lugar horrível, era um quarto onde tinha uma sala onde tinha 2 beliches, tinha mais 2 quartos, que era tudo transformado em quarto, uma cozinha horrível, um banheiro horrível, e aí esse lugar até chamava Cabeça de Porco, tão feio que era o lugar. Aí eu fiquei ali 20 dias, 20 e poucos dias. Aí quando eu cheguei aqui que eu procurei a igreja, que eu encontrei a igreja, e nesse dia justo eu me batizei. Quando eu me batizei, eu falei, agora eu já sei o que eu vim fazer aqui. Mas aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar logo ali uns dias ali, um irmão da igreja me chamou para trabalhar com ele, e foi um câmbio na minha vida muito radical. E o que acontece é que a minha sensação, a minha vontade era de ir embora. Fui ficando, aí eu fiquei uns 30 dias sem trabalho, o dinheiro aqui acabou todo o dinheiro. E nesses 20 e poucos dias que eu fiquei nesse apartamento que era horrível, aí um dia eu tava trabalhando, chega aqui é obra, o trabalho você tá o dia inteiro empoeirado, quebrando parede, baixando entulho, subindo material, um serviço muito pesado para quem trabalhava de vendedor no Brasil. Chega aqui, pegar isso, menos mal que eu sempre fui de encarar qualquer coisa, nunca tive problema de trabalho. Se a água batesse na bunda, eu ia correr para lá onde eu pudesse nadar, eu ia nadar, porque eu não ia morrer afogado não. E o que acontece? Aqui aí acabou o serviço com essa pessoa, aí eu fiquei o dinheiro eu comprava um pacote de bolacha, dessas bolacha Maria, então eu comia metade no café da manhã e metade na janta. E o almoço, eu fazia comida para a semana inteira e ia comendo aquela mesma comida. Chegava já o dia do meio da semana que eu já não aguentava nem ver aquela comida mais, porque a semana inteira comendo a mesma coisa. Eu tinha uma peruqueria, que é um salão de beleza, há 23 anos eu trabalhava nisso. E quanto mais trabalhava, menos tinha dinheiro, por causa dos impostos, dos custos, por causa da inflação, por tudo ali. Então, quanto mais, se eu trabalhava 10 horas, fui passando a trabalhar 12, 13, até 17 horas por dia,
e não conseguia manter na minha casa. Porque eu tenho 2 filhas, né? E separada. O principal era o trabalho, que quanto mais trabalhava, menos me rendia financeiramente. E como eu tenho um objetivo na vida que era formar minhas filhas, e eu vim buscar trabalho. Uma filha me aplaudiu muito, a outra ficou ansiosa, apreensiva, mas em princípio depois me apoiou muito. A minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos não apoiaram não. Disseram que eu era aventureira e que eu não podia fazer uma coisa dessa. Eu tenho uma vida que particularmente agora está muito boa, mas quando eu cheguei aqui eu tive vários problemas porque eu queria trabalhar na minha profissão. Só que a minha profissão aqui não paga o suficiente que eu precisava. Aí eu passei a ser faxineira, cuidadora de criança. Aí depois conheci um empresário que me contratou como secretária administrativa de uma empresa. E aí melhorou minha vida e minha parte financeira também, entendeu? Então eu chego no meu trabalho às 9 da manhã, às 5 da tarde vou para minha casa. 3 vezes na semana tenho outro trabalho também com outro empresário, também na parte administrativa de documentos. Como eu tinha meu salão há 23 anos, eu não tenho formação de administração. Só que, como eu administrei minha vida, minha casa e meu salão, com isso eu consigo fazer uma parte administrativa aqui que estão felizes comigo no meu trabalho. Está me rendendo bem, financeiramente estou bem, trabalho bem e vivo muito bem. Quando cheguei a alugar, eu morava de habitação. Agora não, agora já tenho um piso alugado, consigo pagar todas as minhas contas, como muito bem, viajo todo dia que eu tenho um tempo, eu viajo, porque eu quero conhecer toda a Espanha. Eu recebi ajuda de uma amiga e recebi mais ajuda dos espanhóis do que dos brasileiros. Na verdade, isso foi isso. E os problemas que eu tive aqui foi com o brasileiro. O espanhol eu não tive problema. Em relação ao sonho e vontade, assim, nunca pensei, nunca tive esse desejo. Foi mais pela, assim, a Diliane, na altura lá, se inscreveu na universidade, junto com alguns amigos, e passaram na seleção e decidimos. Foi 3 meses no máximo. Em 2015 tivemos esses 3 meses e decidimos vir. Vendemos poucas coisas que tínhamos, preparamos tudo e vim com ela como esposo e sonhei junto com ela. E hoje estamos aqui. A ideia inicial era mesmo fazer o mestrado e voltar para o Brasil. Só que como a gente gostou muito da cidade, a
a gente gostou realmente do estilo de vida e tudo, a gente acabou por ficar. Eu ainda estou no mestrado, eu estou terminando a tese, né, em Educação e Formação de Adultos. E assim, o nosso cotidiano, a gente trabalha, eu trabalho no shopping, numa loja de artigos brasileiros, e o Marquinhos, meu marido, ele trabalha no supermercado e tem também a parte da música, o projeto que ele está desenvolvendo na música. E assim, o cotidiano da gente, a gente trabalha muito, mas graças a Deus a gente consegue fazer muita coisa que a gente não fazia no Brasil. A gente consegue sair à noite, a gente consegue viajar, a gente consegue se divertir bastante por conta do custo de vida, que o que a gente ganha aqui, apesar do salário ser pouco, não é? O salário mínimo aqui em Portugal é baixo, mas para o custo de vida, a gente consegue fazer mais coisas do que a gente fazia no Brasil. E como aqui é tudo muito próximo, como os países aqui é tudo muito próximo, então dá pra gente viajar, dá pra gente se divertir. Esses 3 anos e meio, vamos dizer assim, nos primeiros 2 anos, foi praticamente o trabalho fora da música, né? Nós viemos com esse pensamento de trabalhar e conseguir o nosso visto a cada ano e aqui você só consegue mesmo trabalhando, num trabalho de supermercado ou outro tipo de trabalho, o contrato, que é a nossa carteira assinada, né? Para conseguir os nossos documentos. Na música mesmo assim, de um ano para cá que eu retomei, a pedido de amigos e aquele apoio e tal, do verão passado, na verdade. Meu trabalho, assim, eu digo que é abençoado porque é uma amiga, a primeira portuguesa que nós conhecemos aqui quando chegamos em 2015, e ela tipo assim nos adotou e em seguida, depois dos 6 meses, nos chamou para trabalhar junto com ela. E a gente tem, quando eu comecei a entrar na música, já tinha essa abertura, né? Ela sempre, é como se fosse a minha fã número 1, né? Ela sempre deu essa abertura de, olha, eu vou ter que ter uma folga nesse dia que eu vou cantar em tal lugar, eu vou ter que sair mais cedo, entrar mais cedo, sair mais cedo. Sempre teve essa abertura. E, como eu te falei, na música mesmo, de cabeça, basicamente assim, 1 ano que eu tenho retomado aqui, né? E agora eu estou com uma dupla sertaneja, né? Marcos Lima e Thiago. A gente tem começado esse trabalho, tem sido muito bem aceito pelos portugueses, brasileiros também, mas muito portugueses. E a gente está nesse início e tem nos surpreendido bastante. E estamos aí caminhando e acreditando que a gente vai dar certo na música e, se Deus quiser, um dia viver só da música aqui em Portugal. O que nos segura bem mais aqui não é porque a cidade é bonita, porque é linda mesmo, não é porque é Europa e tal. É mais essa bocado ainda de segurança que temos aqui. Como você falou, né, de sair da rua, de ir ao banco, de ir num caixa eletrônico que tem numa rua qualquer, porque tem vários multibancos aqui espalhados na cidade. E a gente pensa muito na família a gente já falou muito. Chegar a vencer mesmo na vida ao ponto de conseguir trazer os nossos para aqui, para perto da gente, porque os nossos pais, meu pai já tem 60 anos, né? E a minha mãe está com 50 e tal, e a idade vai chegando, né? E a gente pensa em dar certo aqui, em trazer os nossos. E falamos com tristeza, né, do nosso país. Pedimos a Deus e que as coisas melhorem, a gente crê nisso e a gente pode rodar o mundo, mas a nossa casa é a nossa casa, né? A gente ama. O nosso Brasil é inconfundível, independente das dificuldades do que o país passa há tempos, né? No Ceará eu tinha o meu trabalho, eu costumo falar que é o trabalho normal, porque eu sempre tive o dom de cantar. Desde os 13 anos eu canto,
mas eu costumo falar que tinha um trabalho normal. Eu trabalhava há 2 anos na prefeitura da cidade, com coral, com crianças e idosos, fazia nessa área de assistência social, mas também tinha eu cantava, eu cantava na igreja, tinha 2 CDs cristãos e antes de tudo isso eu cantava em bandas de forró, né? Sempre fui da música, sempre gostei, sempre cantei. E a minha vida lá no Ceará era isso, era música e trabalho e música, sempre isso. Sim, a gente sente bastante saudade de muita coisa, assim, é saudade das pessoas, claro, é saudade da família, é saudade dos amigos, mas é saudade também da alegria, né? Nós somos um povo muito alegre, muito receptivo. E assim, por mais que você vá encontrar em outros países pessoas legais, pessoas alegres, nada vai ser como a tua casa. Nada, nada. Nada vai ser como o teu lá, nada vai ser como o teu país, como o teu povo, né? A gente sempre vai sentir saudade disso, da alegria do brasileiro, da disposição. E assim, nós somos do Nordeste, então nós temos uma culinária muito específica, então a gente sente bastante saudade da comida, a gente sente saudade das festas populares, porque aqui realmente é outra cultura, é muito diferente. Como brasileiros, nós não desistimos nunca, né? E a gente passa as barreiras que a gente já passou. Os primeiros 6 meses, que foi um bocado assim mais apertado, pronto, não conhecíamos ninguém, viemos mesmo, não conhecíamos basicamente ninguém. E saímos do nosso país, da nossa parentela, da nossa casa, do nosso povo. A saudade nesses primeiros 6 meses foi que apertou bastante, e o financeiro, né? A gente saiu do Brasil, não tínhamos recurso mesmo para sair, vamos viver bem fora do nosso país. Como falei, vendemos algumas poucas coisas que tínhamos, nós éramos recém-casados, vendemos toda a nossa cozinha, vendemos um terreno que ainda estávamos pagando e viemos para Portugal e enfrentamos todas as dificuldades juntos, com outro casal amigo que veio com a gente. E com as poucas pessoas que a gente foi conhecendo nesses primeiros 6 meses. E assim, eu dou graças a Deus mesmo, porque depois disso, depois da gente ter passado por essas dificuldades nesses 6 meses e enfrentado cada uma delas, né, e não desistido, apesar de muitas vezes a gente ficar um bocado abatido, tristes e pensar em voltar, mas a gente passou por tudo isso e estamos aqui com 3 anos e meio e felizes, né? É difícil. É mais difícil porque é mais difícil do que para o homem, por conta das mulheres que já vieram no passado e não deixaram uma boa imagem aqui. Então, às vezes, quando você chega num local e diz, você veio fazer o que aqui? Eu vim estudar. E as pessoas dizem, sério? Você veio mesmo estudar? Porque, assim, nós, brasileiras, ficamos com uma imagem não muito boa. Então, as pessoas pensam que a gente vem mesmo para trabalhar na noite, para vender o corpo. E, infelizmente, até hoje, isso acontece muito aqui. É provar todo dia, todos os dias, que você não veio para cá para se prostituir. Você veio para cá para trabalhar, para viver e buscar uma qualidade de vida que você não tem em seu país. E aqui, não sei porquê, eu creio que por o passado, não sei o que passou aqui com as mulheres brasileiras que vinham para cá, mas quando tu fala que é uma brasileira, já querem que tu samba ou perguntam se tu é uma prostituta. Então, aqui todos os dias tu tem que provar que você é honesta e que você não é uma prostituta. Isso é a parte mais difícil para mim de Madrid. A gente aqui,
a gente aqui vai ser imigrante sempre, porque pela forma da gente falar, pela forma, sabe, assim, o mais que a gente tenta se adaptar aqui, você sempre vai ser um imigrante. Mas hoje aqui eu não vejo diferença entre eu e um espanhol, por exemplo, assim. Eu digo sempre para todo mundo, quando reclamam dos espanhóis, eu digo, eu não tenho problema com os espanhóis. Eu fui recebida não com os braços abertos, foi com todos abertos. As portas das casas estão sempre abertas. Confiam muito em mim. Não sei se eu passo essa confiança, ou eu não sei se eles são assim, porque como eu tenho pouco tempo aqui, né, não conheço bem o cotidiano. O que eu mais vejo também é nas famílias, a diferença, principalmente dos homens. Os homens, eles têm um cuidado muito grande com os filhos, com a mulher, e os homens brasileiros não têm. Eu admiro muito o tipo que os homens tratam as famílias e principalmente os filhos. Porque eu não tive isso no Brasil e a maioria das pessoas que eu conheço no Brasil tem o mesmo problema, que é as mulheres criar filhos sozinhas, sem assistência do pai. Então a educação no Brasil é muito atrasada, aqui é bem melhor a educação. O governo incentiva muito na educação, as escolas aqui funcionam o dia todo. Para mim, eu creio que é muito bom, bem melhor do que a gente. Tratar não comparar muito as coisas daqui com as coisas do Brasil. Claro que aqui tem seus costumes, no Brasil tem nosso costume, tem coisas que você acha errado aqui, tem coisas que no Brasil você vê agora se analisando, você acha errado, tem muita... Então, assim, em termos da cultura, eu me adaptei bem com a cultura daqui. Custou muito, em termos da comida, muitas coisas, mas na verdade eu me adaptei bem porque eu gostei da cultura deles, entendeu? Eu gostei do sistema deles, apesar que o único sistema que eu não gosto daqui também, que tem muito parecido com o Brasil, é o sistema burocrático de muitas coisas, em termos de documentação, de papeleio, essas coisas, as burocracias que tem no Brasil. Meu objetivo era terminar de formar minha última filha, que é a pequena, que é a menor, e está se formando em engenharia, mas ela termina de se formar agora em julho, é a formatura dela, em julho desse ano. Meu objetivo principal é essa formação dela. Como eu vim para cá e eu vi que a qualidade de vida aqui é outra, eu não tenho intenção de voltar para o Brasil, para viver não. Só vou ao Brasil para visitar minha família. Eu pretendo me casar de novo. Então, eu quero me casar, ter uma companhia, fazer umas viagens, conhecer um pouco mais além do nosso mundinho, né? Porque quando a gente, tipo, eu nasci no Brasil, sem dinheiro. Era um mundo muito pequeno, então jamais imaginei estar em outro país. Se eu estou aqui, eu quero viajar, eu quero conhecer culturas diferentes, países diferentes. E eu quero viver aqui, porque aqui eu tenho qualidade de vida. Eu tenho na minha cabeça que o medo, ele vai te romper de muitas barreiras. E eu perdi meu medo, na realidade, eu tinha 13 anos. E foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, a partir dessa época, eu nunca mais tive medo de nada. A única coisa que eu tinha medo, que eu pensava que era um medo, mas que não era acho que um pouco de insegurança, era morrer antes das minhas filhas se formarem. Esse eu tinha medo. Então, mas depois que eu vi que eu sou uma pessoa muito forte, e que eu tive que ser forte, não tenho medo. Eu vim pra cá, não tinha uma palavra em espanhol, não sabia nem agradecer, e tinha 300 euros no bolso quando eu desci no aeroporto. E tô aqui, por que eu vou ter medo de agora pra frente se eu fiz isso? Uma pessoa que saiu do interior, que morava até casar na roça, na lavoura, nunca estudei, a não ser cabelo, porque foi a oportunidade que apareceu na minha vida, foi de estudar cabelo, porque minha família não podia pagar uma faculdade para mim. Eu sempre dizia, minha filha vai ter tudo que eu não tive. Então, sair assim pelo mundo, vai ter medo do que agora? O time que tá ganhando não se mexe, então ele vai ficando por aqui, até quando Deus fechar as portas aqui também, e a gente vai ficando por aqui também. Não tem muita assim, ansiedade, vontade a gente tem. Eu falei pra minha mulher, a gente não pode ficar muito tempo sem ir pro Brasil mais, a gente vai tentar voltar, vir cada menos tempo, porque é complicado. Eu procuro viver mesmo assim o nosso dia a dia e projetar planos mais futuros para o lugar que eu estou, tá entendendo?
Assim, eu creio que esse novo projeto vai dar certo. Para já, aqui vamos pensar uns 2 anos. Quando completar esses 2 anos é que a gente vai ter essa resposta mais concreta, né? Se a gente vai voltar para o Brasil, ou vamos para outro país, ou vamos permanecer aqui. Eu posso dizer que a gente queria vir e voltar para o Brasil, mas pela questão de que o Brasil ainda está muito violento, principalmente lá por perto da nossa cidade, Fortaleza está muito violenta, então assim, eu acho que ainda não é o momento de voltar para o Brasil, ainda vai demorar um pouquinho, apesar de que a gente tem esperança que as coisas melhorem bastante, mas ainda não é o momento. Então, a gente vai passar mais um tempo aqui. A gente quer tentar pegar a nossa nacionalidade, porque a gente já está com quase 4 anos. A gente quer passar o tempo aqui para pegar a nacionalidade europeia, porque assim, isso abre portas para a gente ir também para outros países se a gente quiser. Então, no momento é isso que a gente pensa.